Olá, queridos amigos, mais um dia que podemos nos unir em torno dessa playlist do livro Ceifa de Luz, lendo, relendo, refletindo sobre mais uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do respeitável médium Chico Xavier. Mensagens que nos esclarecem, que nos elucidam, que nos advertem, que nos fazem perceber situações que achamos que são pequenos pormenores, mas com cuidado e atenção percebemos quanto são profundos inúmeros avisos daquele mais maduro, daquele irmão que já caminhou antes de nós, que já errou e que acerta o passo. Pedimos sempre a Deus a bênção do estudo com compreensão, do estudo com a sabedoria divina, para que melhor e mais entender com a finalidade de melhorarmos os nossos serviços junto a Jesus. Todos nós somos aprendizes do Mestre Jesus, que temos como objetivo evoluirmos, amadurecermos, para melhor trabalharmos junto à falange dos respeitáveis, trabalhadores do Cristo. Com a certeza das bênçãos de proteção e de amparo, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 40 do livro, que tem como título Encargos. E Emmanuel abre a mensagem com a carta de Paulo, a 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, em que o apóstolo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitem a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Em face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade, em toda parte a serviço que prestar e o melhor que fazer. Em torno de ti, observas e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação, por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Então, nós sabemos, que o trabalho vai aparecer na medida que o trabalhador se habilita. Trabalho a gente recebe e a valorização do encargo parte da gente. A melhoria do nosso próprio trabalho com a gente, na melhoria
do próprio trabalho. E a gente lembra, né? Nós precisamos conquistar frentes de trabalho. Nós precisamos desejar o trabalho. Porque já pensar no trabalho, né? Já andar pelo menos alguma coisa em relação ao trabalho. Já começou a andar, é um processo. Então, nós vamos lembrar que todo trabalho construtivo é um trabalho respeitável. Então a gente conquista o trabalho, caminha em direção a ele e aprende a conservar o trabalho, a ser fiel naquela equipe de trabalhadores. Porque todas as vezes em que participamos de uma frente de trabalho, que somos convidados, junto a nós encarnados, existem os espíritos que também se filiam àquela fonte, àquela forma de trabalho. Da mesma maneira, como existem espíritos como a gente, que muitas vezes desistem do trabalho, e alguns desistem sim do trabalho, não conseguem se manter fiéis, não conseguem levar à frente. Por isso, tanto de um lado quanto de outro, encarnado e desencarnado, estamos aprendendo a ser fiéis nos nossos trabalhos, vencendo os obstáculos e dizendo: estou aqui presente, Senhor, no dia de hoje, vencendo os desafios de cada dia. Então nós fomos colocados em frente de trabalho na vida familiar, nós fomos colocados em frente de trabalho no nosso trabalho, remunerado, junto aos trabalhos voluntários da Casa Espírita. Tudo são frentes de trabalho que nós abrimos. Fomos convidados e aceitamos. Como somos, como nos portamos diante dessa situação, visando sempre a um fim proveitoso. Paulo já fala aqui, visando um fim proveitoso, individual e coletivamente. Nós que já estamos estudando, né, esse compêndio do Emmanuel e do Chico Xavier, essa coleção, nós já estamos aqueles alunos que podemos buscar, né, mais uma referência bibliográfica. Podemos acrescentar, não para acrescentar o que Emmanuel falou de maneira nenhuma, mas buscar o pensamento até de outros espíritos que nos façam consolidar melhor algumas ideias. O pensamento de cada um, né? Nós vamos observando como a fala, a ideia é a mesma, sendo colocado com diversas possibilidades. Nós aqui até colocamos o texto Seja Voluntário, do Caio Barchuti, no livro Espírito da Verdade, mas resolvemos deixar isso aqui por último. Nós antes vamos pegar alguns pedaços do trecho da mensagem A Regra de Ajudar. Existe também aqui na nossa playlist, no livro Jesus no Lar. Tá bom? Então, essa mensagem que nós vamos ler, Jesus no Lar, né, do Neio Lúcio, Espírito Neio Lúcio, vai nos contar aqui que o jovem João, o jovem João apóstolo, pergunta a Jesus qual a maneira mais digna de se portar diante do próximo, no sentido de ajudar o semelhante, o trabalho com o semelhante. Qual a melhor maneira? E às vezes nós ficamos precisando de uma orientação, porque esse outro, esse semelhante, se apresenta de diversas formas para a gente. Ele não é uma característica única, mas a resposta aqui de Jesus ao João é uma resposta, né, generalizada, que atende a todas essas nossas questões, as formulações de pergunta. Como melhor podemos ajudar? Como melhor podemos trabalhar junto ao outro? E aí Jesus fala: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos.
Então vamos gravar essa expressão da cortesia fraternal. Cortês, gentil, né? Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelo imperativos da polidez, mas também com o calor dos teus sinceros propósitos de servir. É aquela saudação do bom dia, boa tarde, boa noite, aquecida e não automática, aquela coisa que se faz, que não se coloca ali o sentimento. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Quantas vezes vamos conversar com uma criatura que não nos olha? Ela fala, a gente está falando, ela está assim, olhando para não sei onde, ou olhando para um celular, ou então falando com a gente e dando tchau para A, para B, ou falando com outro, e a gente começa a ficar sem graça, né? Bem que eu vou continuar contando uma coisa que é importante, senão eu não estaria falando, né? Para alguém que não está com o menor interesse. E ele fala que, será que ele é um ouvinte delicado? E outra coisa que fala que, olha, não levantes demasiadamente a sua voz na hora que estiver conversando com o outro. Porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Então não adianta falar alto, berrar, achando que assim vai ser melhor ouvido. Nada disso pelo coração do outro, não. Aproxima o coração do outro com uma voz mais serena, mais segura, sem muita enrolação, sem muito empolar, sem muito palavreado inútil. Modera o tom de voz quando for falar. Abstente-se das conversações improfícuas, significa aquela malícia, aquele comentário, né, sem dignidade da vida do outro, aquela famosa conversa jogada fora, jogando conversa fora. Então vamos nos abster. E ele fala aqui que o comentário, né, menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. É um delito, então é uma infração à lei de Deus. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura soltar o bem que são suscetíveis de produzir. Procuremos, mesmo assim, ver o lado bom. Vamos tentar incentivá-lo pelo que ele tem de bom. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, com o gesto espontâneo da bondade. Sorriso fraterno não significa gargalhadas ruidosas e nem excessos de andar para lá e para cá e gesticulando. Sorriso fraterno é de alma para alma, com o gesto espontâneo da bondade que a gente começa a desenvolver. Todos nós estamos desenvolvendo a bondade no nosso coração. E fazendo assim, ele diz que nós podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Nós não temos noção que ao dar o sorriso para alguém, aquecido de sinceridade e bondade, um gesto de atenção, na cabeça daquela criatura às vezes estava querendo fazer uma loucura. E ali a gente ajuda a parar aquele crime que ela estava pensando em fazer, com ela ou com outra pessoa. Então, nós temos que acreditar o quanto que essa vibração que vamos desenvolvendo de afeição com o outro, de afetividade, de bondade, de gentileza, é capaz de auxiliar aqueles que conosco caminham com essa cortesia fraternal. E ele fala mais: faz o possível por ser pontual. Pontualidade, olha bem, não deixe o companheiro à tua espera a fim de que não te seja atribuído uma falsa importância.
Então é querer passar que é uma pessoa muito importante, né? E muito cheia de coisas para fazer. Isso é uma falsa importância. Seja pontual. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol, né, que é grande, aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas invisíveis, vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. E aí João, o jovem apóstolo, perguntou respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E o Mestre Jesus respondeu: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Com a boa vontade. Então, o que nós temos de nosso, né, de recurso a oferecer? É a boa vontade de aprender. Que o amor, né, de Deus, como ele fala, né, as águas vivas do amor invisível de Deus, possam envolver o nosso coração, atravessar o nosso coração. A gente tem que deixar que essas águas vivas e invisíveis do amor de Deus, que procedem de Deus, né, vibrem em torno do nosso coração. Então, diante dessas questões, para que possamos entender que estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, no trabalho certo, que cada dia nos convida. A cada dia possamos dizer: Senhor, o que tu esperas de mim do dia de hoje? Que eu possa utilizar a minha melhor boa vontade para executar essa tarefa, que irá me aparecer pequenininha, grande, são tarefas que temos que executar com muito amor e com muita boa vontade. E para encerrarmos, né, iremos fazer a leitura de pequenos trechos da mensagem que se encontra no livro Espírito da Verdade, mensagem trazida pelo Espírito Caibar Chut, que nos convida a sermos voluntários na imensa seara do Pai. Olha como esse Espírito querido convida a todos nós. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre. Espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Portanto, a convocação, né, os clarins já ressoaram, convocando a todos nós a um trabalho edificante no bem. Para o bem de nós mesmos, não esqueçamos disso. O trabalho é um direito que foi conquistado por todos nós que queremos participar de uma falange de Jesus. Muita paz, muita determinação,
muita boa vontade, muita cortesia fraternal para com todos. Graças a Deus.